Olá pessoal, hoje estou aqui gravando um vídeo para vocês aqui no nosso terreiro, nosso templo, e aí respondendo perguntas de diversos filhos aí, referente aos nossos estudos, né? Geralmente os estudos eles esclarecem algumas questões já programadas para o estudo, no dia de estudos, e geram outras questões, outras perguntas que estão num tema ou que nós já debatemos, ou num tema qual nós vamos debater para frente, ou num tema emergencial, que muitas vezes precisa de uma explicação, e por isso nós estamos gravando esse vídeo aqui. Aqui está o Danilo e o Elisandro, e eles foram responsáveis por anotar algumas dúvidas que foram surgindo no meio dos nossos estudos, né? E eles vão representar hoje os irmãos aí que estão aí com as questões aí, né? Então vamos lá, qual foi a primeira pergunta? Qual a importância para o médium em desenvolvimento o estudo mediúnico? Pois é, o estudo mediúnico. Foi o que eu comentei, acho que na nosso encontro 5, nós falamos do nosso encontro 3 também, e depois frisamos bastante sobre aqui no nosso último encontro, o encontro de número 6. A importância do médium em estudar. Nós temos... as entidades elas podem trazer algumas respostas, podem trazer direcionamentos, a entidade, o médium, Embora cada um deles tenha a sua responsabilidade. O médium bem estudado, o médium que tenha já os seus fundamentos, que saiba os seus fundamentos. Hoje a gente sabe que a mediunidade ela funciona dentro da transição da Umbanda. Muitos médiuns atuais vêm apresentando a mediunidade de forma semiconsciente, né? Não totalmente inconsciente como era muito tempo atrás. Então a importância do médium estudar é para fortalecer as ideias, fortalecer os fundamentos da própria entidade. E outra coisa, a gente não só se estuda mediunidade dentro da Umbanda, a mediunidade é um dos pontos que nós tratamos dentro da Umbanda. Um ponto muito importante dentro da Umbanda, tanto quanto a mediunidade, é a evolução intelectual, a evolução do caráter, a evolução psicoemocional, e a evolução social. Então, dentro de um estudo de Umbanda sistematizado, óbvio que o que mais faz perguntas, o que mais atrai perguntas, questões, são as questões ligadas à mediunidade. Mediunidade é uma questão peculiar, acontece diferente, nós temos aí alguns tipos de mediunidades, né, agrupadas aí, mas ela acontece, a manifestação diferente para cada médium, para cada pessoa, para cada indivíduo. Tem pessoas que chegam num terreiro, num templo, numa casa de Umbanda e tem a necessidade de desenvolver a mediunidade. Tem uns que já chegam dentro de uma desordem mediúnica. Tem um que se descobre a mediunidade, até mesmo vindo como assistência, vindo como consulente, e acaba trazendo então essa importância desse estudo. Mas volto a repetir, nós temos as questões dentro da Umbanda que são ligadas aos estudos dos feitos mediúnicos, mas não é só isso que a Umbanda traz, que a Umbanda apresenta. Ela apresenta também uma segmentação do estudo pelo qual o médium vai poder se lapidar, pelo qual o médium vai poder se melhorar, pelo qual o médium vai poder ser algo melhor para ele mesmo, de convívio social. É o que a gente sempre fala aqui, o que o Caboclo sempre traz, né? Exu também sempre traz essa máxima, todas as entidades trazem essa máxima, né? Dentro do centro de Umbanda, dentro de um terreiro, de uma choupana, de uma casa, de um templo, sempre nós focamos muito as questões mediúnicas, mas a Umbanda se pratica em alguns momentos da vida do médium ou do praticante, independente seja médium, mais ostensivo ou menos ostensivo, enfim. Do praticante de Umbanda, muitas vezes se faz a necessidade de praticar Umbanda lá fora do portal do templo, fora do portal templário. Através do seu caráter, através do seu equilíbrio, através do seu equilíbrio psicoemocional, através da socialização, né, que acontece. Então, essa é a importância que tem do estudo dentro da Umbanda. Volto a repetir, o que mais atrai o estudo para a Umbanda são as questões mediúnicas, e quase parelhando ali com as questões mediúnicas são as questões do fundamento. As pessoas querem vir aqui aprender lei de Pemba, ponto cantado, qual que é a importância do ponto cantado, querer aprender uma série de fundamentações que, óbvio, vão encontrar dentro de uma casa de Umbanda, cujo o sacerdote seja estudado, seja iniciado, tenha toda a sua ritualística, esteja abrigado a essas informações através de obrigações, ele vai encontrar isso dentro de uma casa séria que leva essa questão da Umbanda.
Porém, né, é aquilo que eu disse, tem sempre as questões peculiares de casa para casa, estudo para estudo, segmentos para segmento. Então, a nossa Umbanda, ela traz essa questão do estudo, né, da evolução do ser, da evolução intelectual, da evolução emocional, da transformação íntima, das questões mediúnicas e principalmente da questão social. Respondido? Respondi. Alô, meu pai, a sua bênção, salve sua coroa. Axé. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que é dito comumente que há anos era muito mais comum médiums inconscientes e hoje é mais difícil que esse fenômeno ocorra? Logo no início, né, isso daí já parafraseando o Chico, os estudos da Umbanda Raiz, ali de Zélio Fernandinho de Moraes, o mestre Arapiaga, até mesmo o mestre Apacani vem trazendo bastante respostas sobre isso, através dos estudos. E da experiência hoje vivida no terreiro, a gente sabe da importância naquele tempo, naquela época, sobre a questão do impacto mediúnico mais ostensivo e intensivo dentro do médium. Ou seja, haver mais a tirada da consciência para que ele estava no estado evolutivo, tanto a religião quanto as questões mediúnicas, até mesmo as questões planetárias. Então, dentro daquela época existia a necessidade, até mesmo como forma de acreditar. Tem médiuns hoje em dia que trabalham numa casa, a gente sabe que o médium ele não tem totalmente a inconsciência, ele tem a semiconsciência, momentos ele sente, ele consegue ver, ouvir, mas não consegue ter uma conectividade para quem ele deu essa consulta, o que ele disse, e ele tem medo do animismo, causa uma insegurança, por isso a questão que você perguntou sobre o estudo da mediunidade, o estudo dentro de uma casa. Então, hoje o médium, ele tem, com essa possibilidade abrindo para estudos, né, ele tem a possibilidade de ter uma mediunidade mais semiconsciente do que inconsciente. Então, volto a repetir. Lá um tempo atrás, a necessidade da inconsciência se fazia pelo fato do movimento religioso, do movimento planetário e até mesmo dessa transição surgindo como a Umbanda, uma religião nova, né? Mas lá na Macumba do Rio, no Catimbó, Tambor de Minas, já acontecia esses feitos mediúnicos, até mesmo dentro da doutrina kardeciana, ou kardecista, já existia já uma ostensividade mediúnica, porém, daquela época tinha essa questão peculiar de que os médiuns tinham a tendência a ser mais inconsciente. Hoje em dia encontra-se muito médium inconsciente. Alguns momentos a gente numa conversa com o médium ele começa a perceber, a lembrar fatos que aconteceram na hora da gira. E tem esse mito, tem essa questão de, olha, por eu ser um médium inconsciente, vou passar mais segurança para casa, para o sacerdote, passar mais segurança para o consulente, né, ou para a assistência. Então, isso não significa que a inconsciência do médium vai trazer a pureza maior da mensagem da entidade. Isso é um engano muito grande. Muitas vezes o médium semiconsciente, ele muitas vezes não interfere na consulta, não interfere na comunicação, porém, ele tem flashes de lembranças, né? Aí usa as questões, muitas vezes ele acaba vendo, lembrando alguma coisa que ele viu, ou lembrando de algo que ele falou, tem uma sensação térmica, dependendo para cada consulente que ele atende, ali ele vai aprendendo até mesmo a questão da gradativa, de olha, o que está acontecendo com aquele consulente, e isso está impactando, como o médico tem essa percepção, essa identificação do que está acontecendo, e muitas vezes, atualmente, a necessidade, e vem se fazendo essa necessidade do médium semiconsciente, até mesmo num grau de consciência maior do que o normal, né? Para o médium também aprender, para o médium poder também ter absorção daquela mensagem, e aí, através de uma palestra, um diálogo fraterno, ou até mesmo diversas situações que acontecem no nosso dia a dia, poder levar aquilo que foi dito para um consulente, né, ficar gravado na tela mental do indivíduo, do médium. Certo? Obrigado. Sim.
Pai, agora entrando na questão mais ritualística, assim, em relação aos pontos cantados e qual a importância do atabaque para a mediunidade do médium. Logo no começo, tá, vamos voltar lá, cometer lá o Zé Fernando de Moraes, lá não tinha atabaque, depois de um tempo, com a transição do comando da casa, foi colocado um atabaque, e aí foi visto que tinha mais uma ligação com as questões afrodescendentes, enfim, tem toda uma história que daí é um tema para um outro vídeo nosso, que tem uma delonga muito grande aí, e um carinho que tem que ser tratado esse tema dentro, porque trata-se da história da Umbanda, né? A nossa casa tem aqui, tem o rum-rum-pilê, tem os atabaques, né, tem as curimbas, né? Qual que é a importância? Varia de casa para casa, de segmento para segmento, qual escola, qual doutrina que se liga a cada casa, a cada doutrina umbandista, né? Respondendo através da musicalidade, né, o atabaque ele tem uma função, né, de transe mediúnico, ele ajuda no transe mediúnico. Ele, de uma certa forma, vai cadenciar o batimento cardíaco do médium e isso vai trazer várias situações físicas no médium que pode e deve interferir dentro da sua incorporação, dentro do seu transe mediúnico, né? Fora isso, né, trazendo mais para a perna da descendência afro, a gente sabe que a importância de um coro numa casa, da importância de um atabaque numa casa, um atabaque consagrado pelas entidades da casa, pelos atabaques consagrados pela ritualística da casa, aonde ele ajuda a cadenciar o transe mediúnico, aonde ele ajuda a cadenciar a energia da casa, aonde através das suas cantigas de invocação, de evocação, de quebra de demanda, de espelhamento, que a gente fala assim, vai demandar contra o outro, vai ver o espelhamento da demanda, e tem uma série de situações que o atabaque ele vai cadenciar a ritualística que está sendo feita na casa. Geralmente o ogã de couro, né, o que a gente fala, o atabaqueiro, né, o corimbeiro, ele tem que ficar muito atento a toda a ritualística que acontece na casa, que muitas vezes o chefe da choupana, o chefe da casa, está fazendo um trabalho ou para a própria casa, ou para um filho, ou para uma assistência, uma assistência, né, um consulente, e muitas vezes ele identifica ali qual aquele trabalho está sendo feito, então é a corimba que vai chamar aquela energia. Muitas vezes a própria entidade já sinaliza também para os corimbeiros, e aí há essa funcionalidade aí de se fazer presente essas músicas dentro dessa cadência. Até um dia nós vamos trazer o Beto, que é o nosso ogã de couro da casa aí, para explicar quais são os tipos de batidas, né, os tipos de ritmos que existem. E volto a repetir, esses tipos de ritmos, esses tipos de batidas, né, tem uma perna, uma vertente, né, muito grande, um braço muito grande dentro das religiões de descendência afro, né? E aí tem toda essa questão aí. Não sei se eu consegui responder ou não. Sim, vamos lá. Okay. Mais uma pergunta, pai. Eu acho que é uma das mais importantes em relação à importância da hierarquia. Hierarquia numa casa, né? Nesse último vídeo que a gente gravou aí, a gente já explicou bastante sobre aquela casa. A casa ela tem um trono, né? Nesse trono quem senta, quem faz, é o dono da casa, é o sacerdote, é o zelador, ele zela pela casa, né? Tem algumas casas que tem essas questões de é um sacerdote e uma sacerdotisa junto, geralmente são casais, né? Casados, são irmãos de sangue, ou então irmãos de axé, e tocam aquele terreiro, aquela casa junto. Eu particularmente não tenho nada contra, desde que aquilo não traga uma dissonância para a casa, né? Mas eu acredito muito que a casa ela tem que ter uma cabeça, um tronco, né? E esse tronco, quem zela por ele, essa raiz, pelo qual é a fortaleza da casa, tem um tronco só e um trono só, que é o zelador, a zeladora, o sacerdote, sacerdotisa, pai, mãe, enfim. Cada casa chama de um jeito, né? Mestre, mestra e assim por diante. Ele é a raiz e dele sai o tronco e os filhos. Os troncos mais grossos são os cargos da casa, como mãe pequena, pai pequeno, o ogã de couro, né? O tabaqueiro, e assim vai, né? Tem diversos cargos que diversas casas, diversos segmentos apresentam aí. Então, e aí, através deles, vem os outros galhos menores, as folhas e até mesmo os frutos, né? Que de uma casa pode sair diversas outras casas, que a intenção realmente educar fazer a socialização de saberes, educar
para que as coisas se multipliquem, os terreiros se multipliquem dentro de uma lógica. Então, a hierarquia ela é sempre bem vista. Por que as religiões de descendência africana, né, cruzaram tanto tempo, né? A linha temporal dela é tão grande, né? Mais de 5.000 anos. Essa transição, primeiro, porque foi feita através da oralidade, através de algumas escritas, né? Mas principalmente através da hierarquia. Então a hierarquia ela tem a sua fundamentação, a sua fundamental importância para que uma casa, principalmente num caso de né, fofoca, um caso de briga entre os irmãos, briga de poderes, existem isso aí faz parte do ser humano. E quando você tem uma hierarquia, o que é taxado por um sacerdote, uma sacerdotisa, quem é o dono da casa, quem senta no trono, e ali se encerra. Né? Então é a importância que tem da sustentação de uma casa. Dentre outras situações, e até mesmo esse tronco que está ali, esse sacerdote, a sacerdotisa que está ali, é nele que vem as mensagens de direcionamento para a casa através da coroa de entidades que seguem essa casa ou que seguem essa choupana. Certo, tem também uma curiosidade sobre a importância dos banhos, a função dos banhos na Umbanda. Pois é. Desculpe. A importância dos banhos na Umbanda. Tem diversos tipos de banho. A gente vai gravar a gente conversou para gravar uma videoaula, né, sobre os banhos na Umbanda. Nós temos vários tipos de ervas, né, trazendo dentro da Umbanda, trazendo dentro de uma situação, nós temos ervas quentes, ervas mornas, ervas frias. Cada erva ela tem a sua funcionalidade. Ela pode ser mesclada? Pode. Tem algum filho de algum orixá que não pode tomar um banho com uma erva? Bom, a erva ela faz parte da natureza. O orixá ele não é uma entidade, ela é uma força da natureza, ele vibra diante de algumas ervas. E nós sabemos sobre os polos, as questões polarizadas entre uma questão negativa e positiva de um orixá, e isso pode causar uma dissonância mediúnica, ou até mesmo intelectual, até mesmo uma decorrência física, através do médium, se banhando através de uma erva que não é aconselhável. Tem algumas ervas que são internalizadas, podemos chamar assim, né? Ou seja, internalizadas, que são generalizadas, como a ruda, guiné, manjericão, levante, vence-demanda, pinhão roxo, tapete do Oxalá, né? A folha da fortuna, colônia, macaçá, alfazema, alecrim, manjericão, não sei se eu já disse, o boldo. Então tem diversas ervas aí que são as questões mais num banho mais geral. Então, vamos dar um banho de descarrego, tá? Vamos lá fazer uma ruda, um guiné, dependendo do caso, até mesmo dependendo do filho, da questão peculiar do filho, até do orixá regente no filho, um peão roxo, um quebra-demanda, né? Se macera, a importância de se fazer macerar a erva, né, dentro de uma ritualística certa, uma bacia de água, tendo uma vela acesa com um copo de água, fazer um encantamento, chamar, para quem tiver a oportunidade, tiver em casa as ervas plantadas, saber qual lua colher a erva, qual horário do dia colher cada erva, e ali macerar aquela erva, deixar ali firmando num gongá, uma tronqueira, se for o caso, e ali diante disso, então, trazer aí o banho, depois se coa o banho, né? Aquela erva ali pode se secar, colocar para secar, vai para defumação depois, ou aquilo dali pode gerar também uns guentos que a gente se faz, né? Pastas, diversas coisas que se faz com aquela erva. O máximo que se dá para aproveitar aquela erva a gente vai fazer. A importância de ser a erva fresca, a erva viva, né? O agé da erva, né? O egé da erva, né? O sangue da erva é o sumo dela, então tem que ser. Folha seca serve? Pode até servir, mas vamos procurar aprofundar um pouco mais aí num dia que a gente vai falar sobre ervas, mas a importância da erva é do descarrego, do equilíbrio, da imantação. Por exemplo, quando vocês saem para uma gira aqui na casa, por mais que tenham gira de caboclo, criança, preto velho, da malandragem, do povo cigano, marinheiro, boiadeiro, enfim, qual seja o nosso dia de gira aqui. O que é aconselhável? Eu geralmente já macero a erva, cada um leva uma garrafinha para casa, ou toma banho aqui no templo mesmo, terminou a gira,
tomar o banho de descarrego, para evitar que fique alguns resquícios no médio. Pode ficar? Pode, depende, né? Mas vem praticamente todo final de gira nossa aqui, seja interno ou externo, vem os guardiões e as guardiãs para fazer as limpezas, né? Auríticas, até mesmo mentais no médio. Faz a limpeza? Faz, mas um banho de erva sempre nos cai muito bem. Então terminou um encontro, uma gira, a gente sempre ficava fazendo um banho de descarrego. Para vir para cá, tem um banho de imantação. São um banho com algumas ervas que a gente faz para imantar o médium, para abrir já as questões dos vórtices através dos chakras, para que haja o transe mediúnico para quem é o médium, que entra nesse transe mediúnico, médium de incorporação, né? Para aqueles que não são médiums de forma ostensiva, mas aqueles que estão ali na tabaque, que é o seu caso, né? Para que você consiga se conectar melhor com a coroa da casa e saber qual ponto chamar, para não dar aquela síndrome de Homo, né? Branco total, pô, tô aqui para tocar, e aí esqueci o ponto. Então, quer dizer, ajudar na concentração. Sim. Então tem as ervas de imantação, tem as ervas de repelir as energias, tem as ervas de axé, tem as ervas específicas, como nós fomos lá para uma ritualística de cachoeira, de mar, de praia. Então cada erva com a sua função. Cada erva com a sua função, e a junção delas traz uma segunda, uma terceira vertente de função, né? Acho que o tempo hoje é um pouco escasso, mas para a gente falar sobre as ervas quentes, as ervas mornas e as ervas frias. Mas, João, a importância das quartinhas tanto no Gongá como na tronqueira de Exu. As quartinhas ela tem a sua representatividade, né? Por exemplo, as quartinhas aqui do nosso Gongá aqui, ela representa o Eledá, ela representa a força do anjo de guarda, né? E com isso também trazendo de uma certa forma as firmezas e as forças para a própria coroa do médium, para a própria coroa do filho da casa, né? Independente seja médium ou não, um cambono, uma cambona, uma tabaqueira, um rogã, enfim, qual seja, todos eles têm a nossa quartinha aqui. Pro Eledá, né, que é a quartinha de louça, tanto masculina quanto feminina, ele representa, como se fosse uma antena, uma representatividade no nosso Gongá, onde está concentrado o poder magístico, os fundamentos da nossa casa, parte do fundamento da nossa casa, e ali trazendo uma questão de proteção, uma questão de segurança e até mesmo uma questão de equilíbrio para o médium. E as quartinhas que nós temos nas tronqueiras ali, para cada filho, né? Para cada filho da casa ou cada filha da casa, nós temos ali as quartinhas dos guardiões e das guardiãs, trazendo também as forças para aquela questão telúrica, né? Mais do terra-terra, as questões de segurança e as questões onde vão trabalhar de forma mais física, né? mais fundamentada dessa forma, tá? Então, é importante ter uma quartinha? Sim, tem casas que optam por não ter, né? Cada um coloca a sua guia, tem casas que tem o seu quarto, a sua camarinha, o seu roncó, só para as quartinhas, né? No nosso caso aqui, o nosso espaço é pequeno, então nós decidimos colocar no Gongá as quartinhas, e tá aqui, né? Quartinha do lado feminino, quartinha do lado masculino, né? Nós temos umas quartinhas um pouco maiores aqui, onde representa a coletividade, né? Nós temos os fundamentos aqui da nossa casa, temos aqui uma terrina, e dentro tem outros fundamentos também, ligados à imantação, né? E a imantação e a proteção coletiva das quartinhas dos filhos que estão aqui. Todos os filhos que têm quartinha de louça aqui do Eledá, tem as quartinhas lá na nossa tronqueira, né? E aí essas quartinhas na tronqueira também têm essa responsabilidade de fazer a firmeza dos guardiões e das guardiãs dentro da vida do filho também. Não só na questão do atendimento ao público, mas na questão do dia a dia, do cotidiano dele também, né? Dentro das quartinhas, o rezar, o encantar, né? O encantamento das quartinhas, aí tem toda uma ritualística. Então, para fazer toda essa ritualística, ter a quartinha aqui, precisa ter estudo na casa, precisa ter frequência na casa, precisa passar aí por alguns sítios sagrados, né? Na praia, na cachoeira, na mata, a gente precisa preceituar alguns sítios sagrados, Jacutá, Indaiá, Maitá e assim vai por diante, para que a gente consiga fazer as limpezas necessárias para quando for alimentar as quartinhas, estarmos
realmente o mais limpo possível, tanto no corpo aurítico, quanto no campo mental e no campo físico. Certo? Mais alguma coisa? Certíssimo. Acho que tem uma mensagem, uma importância do atabaque para a mediunidade. A gente O senhor já respondeu. respondeu. Né? E o senhor poderia dar um resumo das iniciações da Umbanda? Pois é, cada casa tem seu poder iniciático, tem sua escola iniciática, tem suas funções iniciáticas. Eu posso responder pela nossa casa aqui, pelo TUTS, né? O Templo de Umbanda Ternário Sagrado. Aqui nós temos o grau 1, grau 2 e grau 3 de iniciação, né? E aí cada grau que vai se passando tem um tempo, né, para casa, na casa, um tempo de estudo e um tempo de permanência na casa. O primeiro grau vai de 1 a 3 anos, o segundo grau vai de 3 a 5 anos, e para atingir o terceiro grau vai aí até o 7º ano para atingir esse grau aí. É uma questão peculiar de casa para casa, né? Eu já tinha até comentado um pouco isso no nosso encontro anterior, trazendo um pouquinho sobre isso, mas aqui a gente segue essas regras, né? Pode chegar um médium, por exemplo, o Danilo chegou na casa, já era um médium, que já tinha um desenvolvimento mediúnico muito bom, já tinha as entidades, até mesmo algumas entidades confirmadas, mas migrou para casa, então ele passou pelo todo o processo iniciatório da casa, né? Ele passou, deitou na esteira novamente, teve a primeira iniciação, assim como você teve também, enquanto a questão dos atabaques. Então, são iniciações, algumas iniciações são feitas dentro da coletividade, um médium incorporante, um médium não incorporante, um médium que gira e um médium de atabaque. Eles passam por uma iniciação grau primeiro, coletivo, né? Ou seja, igual. O segundo grau ele já muda um pouco para quem é médium incorporante, não que seja mais importante ou menos importante, cada qual tem sua importância, e a coletividade que faz a importância da casa. Então, nós temos aí essa funcionalidade. O segundo grau ser um pouco diferente, em algumas fundamentações diferentes. E no terceiro grau, é uma questão totalmente diferente para quem um médium que tem uma ostensividade maior, ou seja, médium girante, né, aquele que gira, aquele que incorpora, e o médium, ou o filho da casa, o adepto, que esteja numa função tão importante quanto o atendimento, quanto ao girar, que são os atabaques, que o ogã, né, da assistência, os cambonos, né? O cambono é tão importante para uma casa, mas é tão importante até mesmo quanto o médium incorporante, né? O médium de incorporação, ele precisa ter um cambono. Aqui na casa a gente está fazendo uma rotatividade, para que todos os cambonos conversem e tenham acesso a diversas entidades. Vamos usar como exemplo, né? A Fran cambonou uma vez o Danilo, depois foi cambonar a Arlete, depois foi cambonar a Indira, depois veio me cambonou o Alexandre, e assim por diante. Então há uma rotatividade de cambonos. Mas vai chegar um momento que cada entidade, cada médium vai ter aquele cambono, né, para que tenha mais uma ligação dentro daquele atendimento, dentro até mesmo da sintonia, né? Eu, enquanto sacerdote aqui, eu tenho 2 cambonos comigo, né? Então, esses cambonos geralmente estão se modelando para ser cambonos fixos, né? Para que sejam cambonos da casa, cambono do sacerdote, para que seja fixo. E aí, porque ser uma questão fixa, acaba trazendo aí uma questão peculiar aí, não que sejam mais que outros cambonos, não é, mas aí toda uma questão de ligação por estar com o zelador da casa. Então, as questões aí. Mais alguma pergunta? Na sua opinião, pai, o que é Umbanda para o senhor? Cara, sempre me fazem essa pergunta, né? Eu falo que hoje tem diversos sacerdotes aí que trazem concepções de Umbanda, né? Tem o que Caboclo Mirim já dizia, já falava, o Caboclo Sete Encruzilhadas falava, Umbanda é coisa séria para gente séria, Umbanda é caridade, toda caridade requer prudência, né? A prática da caridade, né? Mas para mim, com as minhas palavras, o que é Umbanda para mim? Umbanda é um triplo caminho, um triplo segmento, onde nós
temos as nossas responsabilidades mediúnicas, seja um médium ostensivo de incorporação ou um trabalhador da casa que não tem a ostensividade do médium. Então nós temos a nossa responsabilidade com o astral, com o plano espiritual, dentro dessa conectividade espiritual, essa seriedade. Segundo, a Umbanda ela traz muito mais do que só a mediunidade, só o feito mediúnico, né, só o mediunismo. Ela apresenta várias frentes ou vários fatores que possam e vão interferir na vida do seu praticante, lá fora, no seu dia a dia, lá fora, se transformando numa pessoa melhor. Então, a Umbanda também é uma autotransformação. E terceiro, a Umbanda ela é vista até hoje, né, como religião de periferia, porque foi feito com os negros, com aqueles reclusos da sociedade, né? Então ela tem uma função muito importante diante da sociedade. Então o que é a Umbanda para mim? É o equilíbrio da sociedade, é a igualdade. O que é a Umbanda para mim? É a transformação, a reforma íntima, a reformulação íntima. E o que é a Umbanda para mim referente à mediunidade? É a responsabilidade e a seriedade de se tratar a mediunidade. Então a Umbanda tem esses 3 caminhos aí, esse tríplice caminho aí. Mais alguma pergunta, Danilão? Não, senhor. Pergunta? Esse preconceito com a Umbanda é devido ao fato dos negros serem deles essa raiz? Nós vivemos hoje num país laico, né? Então nós não temos uma religião, uma religião única, que é única e que é oficial, né? Todas as religiões ela têm espaço no nosso país laico, né? Nosso Brasil laico, e espero que assim continue. A religião, a Umbanda, ela é vista como uma religião periférica devido já ao histórico que se traz até mesmo do próprio descobrimento do Brasil, com as vindas dos índios, a vinda dos negros para cá, né? Já se praticava parte das suas religiões africanas, né? O segmento do tronco Jeje, Nagô, né? Do seu tronco Jeje, Angola, Queto, né? E assim vai por diante, né? Diversas regiões da África. E os índios que já praticavam a pagelança, né, sobre os tupis, Tupinambá, Tupi-Guarani, e assim vai. Então eles viam como com esses troncos, esses segmentos religiosos, como os praticantes eram escravos, estavam submissos diante de uma camada da sociedade. Então uma camada que se achava, estava ligada, que nessa época a igreja estava ligada muito à realeza, então se achava que havia uma soberania das religiões cristãs, em especial a ortodoxa, aqui no nosso caso aqui, o catolicismo, né? Então era uma questão impositória, né? E aí foi tudo que se tratava na forma periférica, né? Ou seja, ao entorno, tratava na periferia, era algo que não era tão, que tinha um prisma, que tinha uma pureza que se ligasse a Deus, né? Então, por isso, e até hoje a gente sofre esse preconceito, principalmente porque muitos praticantes, hoje não tanto, né, mas muitos praticantes, e há um tempo atrás, a maioria dos praticantes eram negros, de cor pardas, negros, né, pretos, né, que se praticava a macumba, que estava ligada ao samba, que estava ligada, enfim, toda essa sociedade que já trazia naquela época, e hoje ainda traz, talvez, dentro do que passamos tanto, né, de uma forma menos intensa, talvez por uma questão, até mesmo por uma visão mais ligada às questões que mudaram, as questões da Constituição, as questões legais aqui do nosso país, para assegurar o Estado laico. Então, mas existe sim um preconceito muito grande, né? Muitas vezes é por falta de informação, você é da macumba, você vai para macumba, mas grandes responsáveis por isso somos nós mesmos, os praticantes, né? Muitas vezes a gente tem uma discussão com uma pessoa, com outra, eu vou entregar você para Exu, você vai, não mexa comigo, que eu não ando só, entendeu? Então faz aquelas ameaças, né? E nós somos responsáveis muitas vezes por essa visão que nós temos deturpada da nossa religião. Então nós temos que tomar um pouco, nós quanto umbandistas, ou candomblecistas, nós temos que tomar um pouco de cuidado referente a isso, dizendo que nós não temos o poder, né? Ou que o nosso poder é maior ou melhor que qualquer outra religião. Não. Nós temos os nossos troncos, as nossas raízes, nossa doutrina, e por isso que eu falo sobre a importância do tríplice caminho da reformulação do indivíduo, que é essa questão do estudar, se transformar em uma pessoa melhor. Uma pessoa
mais consciente, jamais iria... Eu tive um caso que eu conversava muito com uma pessoa que tinha um carinho muito grande, né? Ele fazia parte de uma igreja, e ele falou para mim assim, nossa, mas não acredito, você é uma pessoa que fala tão bem, um professor, uma pessoa que tem uma posição, né, dentro da sociedade, é vista com muito respeito, seu ponto de vista é muito respeitado, porque é muito fundamentado. Eu não acredito que você esteja numa religião tão baixa, né, uma religião quanto a Umbanda, né? Aí eu procurei entender o posicionamento dele, né, porque faltava informação para ele, mas ao mesmo tempo procurei passar a informação para ele, ele aceitou, pediu desculpa depois. Alguns sabem que eu iniciei na Umbanda, minha religião de berço é a Umbanda, depois de um tempo fiquei solto pelo mundo, né? Depois, quando eu voltei a procurar a Umbanda, o centro que eu ia, ou até mesmo um centro familiar, tinha se kardecizado, daí eu fiquei um bom tempo na doutrina kardecina, kardecista, no movimento espírita aqui no Vale do Paraíba, né, muito, muito forte. Depois disso eu voltei para a Umbanda, porque era minha necessidade, uma necessidade minha, né? O pessoal fala, mas os seus guias cobravam, as suas entidades cobravam. Eu vejo que eu me cobrava e eu poderia me tornar melhor e mais útil para mim, para a sociedade como um todo, até mesmo de forma mediúnica, trabalhando na Umbanda. Então fui lá, eu voltei para um centro, para um terreiro de Umbanda, passei por uma outra iniciação, eu já tinha me iniciado há um tempo atrás, na Umbanda, Umbanda Pé no Chão, na Umbanda, aquela Umbanda Raiz, né? Depois passei por outros processos iniciáticos aí, e depois no meio dessa situação toda, eu fui, quando eu me vi, estava parado, estava dentro de uma casa, dentro do Ilê Axé, no Candomblé, onde eu dei meu primeiro bori em Angola, né? Depois a casa passou por uma transição, foi Paqueta, acabei sendo raspado, adochado, catulado em Queto, né? E hoje, com o meu sacerdote, com o meu pai de santo, sigo o caminho de Jeje, né? Já tenho aí mais de 10 anos, 14 anos praticamente aí, desde do meu Ibabori feito, até a minha iniciação dentro do Candomblé. E aí dentro dessa história toda, algumas pessoas me procuram e falam assim, como que você pode decair? Pessoas dentro do segmento espíritas, né? Como que você pode decair tanto? Eu não entendo isso, né? Você estava na doutrina espírita, que era o suprassumo do conhecimento, já decaiu voltando para Umbanda, agora você vai parar no Candomblé, cara. Entendeu? Como se a gente regredisse, houvesse uma involução. Não é assim. Acho que só pode falar quem tem um grau de conhecimento de cada religião para poder, então, opinar diante disso. E mesmo assim, se a sua opinião for uma questão de depreciação para o outro, se você for cristão, deixou de praticar a caridade cristã. Se você for candomblecista, que não tem um cunho cristão, você acabou de desrespeitar o que a própria religião traz, que é a hierarquia dos saberes e principalmente a aceitação e o agregar e o acolhimento, né? Enfim, eu acredito que o segmento religioso, como a orientação sexual, qualquer um dos filhos deve ser respeitados, até mesmo porque dentro de um próprio terreiro de Umbanda, até mesmo dentro do Ilê Axé de Candomblé, onde você vê mais, mas ali só tem mais gays, né? Tem mais lésbicas. Por quê? Porque ali as pessoas conseguem ser o que elas são, conseguem ser o que para elas faz bem, sem transvestir uma máscara para poder ser aceito pelo verniz, colocar um verniz da sociedade aí. Então aqui nós temos filhos aqui que têm as suas diversas orientações sexuais e respeitamos todos eles, brincamos de forma bem descontraída com todos eles, né? E é uma família onde todos se aceitam e se respeitam, né? E isso é a importância até da hierarquia que você falou, porque isso é uma imposição sacerdotal na nossa casa, para o convívio social, que é um dos pontos da Umbanda, para uma questão mediúnica e uma questão de se lapidarmos, tanto emocionalmente como psicologicamente, para a preparação do nosso caráter aí fora. Tá certo, pessoal? Pessoal, o nosso vídeo vai ser editado aí, a gente teve um probleminha aqui com a luz aqui, o nosso amigo aqui vai editar depois aí o vídeo, tá? Se você vê uma ruptura, um corte aí, se ficar alguma lacuna do conhecimento aí, é só mandar um WhatsApp pra gente, eu vou escrever nos comentários aí, que a gente procura tirar as dúvidas. Tá certo, pessoal? Saravá fraterno para todos aí. Fraterno. Até mais. O bom abençoe.